Meus irmãos, nós começamos domingo passado a pregar o Salmo 139 e queremos dividir esse salmo em 3 partes. Já pregamos a primeira parte, estaremos pregando a segunda parte hoje. E eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia. Nós vamos ler todo o salmo novamente, tá bom? Todo o salmo, para que você possa se inteirar daquilo que nós já falamos, né? Daquilo que vamos falar hoje e iremos falar, se Deus permitir, no próximo domingo. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos lá no outro domingo, né? Mas hoje nós estamos aqui. Então vamos ler a palavra de Deus, mesmo assentados. Os irmãos acompanham em suas Bíblias. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás, e se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me informastes. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como os Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Feche os seus olhos, mesmo assentados. Ó Deus querido e amado Pai, que salmo lindo, que oração de intimidade que o Teu servo Davi orou. Que salmo, Senhor, que nos faz refletir na Tua grandeza, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco com essa palavra. Quebra, esmiuça o nosso coração, Senhor. Nos aquiete na Tua presença, Senhor.
Coloca sede no nosso coração da palavra, sede de Deus nesta hora. Ó Espírito Santo, pastoreia o nosso coração. Fala no mais íntimo, Senhor, nosso. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Usa-me como instrumento Teu nesta hora. Porque nós precisamos, Senhor, da Tua graça. Nós precisamos do Senhor para continuar, Senhor, a Te esperar até o dia que Tu voltará para nos buscar. Reacende a nossa fé. Estabelece, Senhor, a nossa vida. Traga maturidade, Senhor, para a nossa vida cristã, para que possamos, Senhor, enfrentar os dias maus que vêm pela frente. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos queridos e amados, eu sei que nós não podemos pregar tudo numa, 2, 3 mensagens diante de um texto tão rico como esse. Mas eu fico maravilhado da maneira que o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ora, fala com Deus. Se escreveu, nós não sabemos se foi ele que escreveu, alguém escreveu, mas certo é que Davi está tomado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não habitava naquela época como habita hoje, para sempre na nossa vida. O Espírito Santo visitava. A presença de Deus estava no templo, estava na arca. A presença de Deus estava nos profetas que Deus levantava para falar. E Davi também ele se tornou um profeta, não é? Porque falou da vinda do Messias, do Salvador. Mas o que nós percebemos quando nós lemos esse salmo é a intimidade que Davi tem com Deus, de um relacionamento, de um conhecimento, que ele começa a falar, que ele começa a orar. A sua fé está nesse Deus, Criador de todas as coisas, no Deus onisciente, que nós pregamos domingo sobre isso, mostrando nesse salmo para nós, que Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Deus conhece o profundo e o escondido. Deus conhece passado, presente, e Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece toda a nossa mente, Ele conhece todos os nossos pensamentos. Então nós aprendemos domingo que Deus é onisciente, que é uma perfeição da sua soberania, porque Deus é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas, é Ele que reina sobre todas as coisas. Então Davi, nessa intimidade, ele ora, ele descreve essa grandeza de Deus. A onisciência é o atributo de Deus pelo qual Ele conhece perfeita e eternamente todas as coisas, como acabamos de falar aqui. E isso nós vimos do versículo 1 até o versículo 6. Mas Davi, ele continua a falar, né? Nós estamos vendo o tema aí, Deus nos conhece por completo, tá? Davi nos revela que Deus nos conhece por completo, revelando-nos 3 perfeições da soberania de Deus. Então são elas: a primeira, que eu acabei de falar, a primeira perfeição da soberania de Deus é a sua onisciência. A segunda perfeição da soberania de Deus está nos versículos de 7 a 12. Versículos de 7 a 12. Então a segunda perfeição da soberania de Deus é a sua onipresença. Então Davi, ele continua a sua oração, ele continua o seu discurso diante de Deus, e ele agora passa de um atributo para um outro atributo de Deus, da onisciência para a onipresença. E quando nós falamos, irmãos, da onipresença de Deus, estamos falando da presença de Deus em todo lugar ao mesmo tempo, e que ninguém pode fugir da sua presença, nem no espaço, nem no tempo ou na vida por vir. Quando falamos da onipresença de Deus, estamos falando disso.
Ao mesmo tempo em que Deus é onisciente, Deus também é onipresente. E aqui nós temos como outro atributo de Deus, porque tanto a onisciência como a onipresença são atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, só pertence a Deus. Ele não dividiu esses atributos com homens. Tem atributos que são comunicáveis, que nós temos, porque Deus nos deu, como o amor. Hoje nós conseguimos ser justos, porque Cristo nos justificou, né? Crente consegue fazer as coisas com justiça, é um atributo comunicável de Deus. Mas esses atributos, eles são incomunicáveis. Só Deus tem, só a Deus pertence. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, porque nós estamos pregando aqui expositivamente, tentando fazer você entender o pensamento do profeta, do salmista. E no versículo 7, Davi descreve muito bem essa verdade da qual estamos falando aqui, de que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, com duas perguntas aqui que nós podemos dizer que essas perguntas são retóricas, porque quer dizer a mesma coisa. Davi diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Davi está dizendo aqui para Deus que é impossível se ausentar da sua presença, que é impossível para mim e para você se ausentar da presença de Deus. O Deus que é Espírito Santo, que enche os céus e enche a terra, Ele é onipresente. Quer dizer que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Calvino foi muito feliz ao comentar esse versículo, e ele, resumindo alguns dos seus pensamentos, de alguns dos seus comentários, ele diz: em suma, Davi quer dizer que não podia mudar de um lugar a outro sem que Deus o visse e o seguisse com os seus olhos enquanto se movia. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu me mover para um lado, tu verás. Se eu me mover para o outro, tu verás. Lá em Jeremias, no capítulo 23, o versículo 24, Deus indaga através do profeta. Ele diz: ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Agora é Deus que está perguntando. Diz o Senhor: porventura não encho os céus e a terra? Diz o Senhor. Meus irmãos, esse atributo de Deus diz respeito em que Ele existe em todos os lugares ao mesmo tempo. Como eu e você somos seres humanos, pecadores, essa verdade ela foge da nossa compreensão humana. Ela foge dessa compreensão humana física que nós temos. É uma questão de fé. Deus nos faz compreender essa grandeza dele, dessa onisciência que nós falamos e dessa onipresença que estamos falando agora. Só Deus pode nos fazer compreender. Ele é capaz ao mesmo tempo de estar presente em toda parte, na plenitude do seu ser e do seu poder, de maneira que nenhuma coisa, seja ela qual for, passa sem a sua atenção. Isso significa que Deus é capaz ao mesmo tempo de dar atenção ilimitada a todas as pessoas e aos acontecimentos do mundo. Nada foge das suas vistas. Nem mesmo Satanás pode se esconder de Deus. Mas, meus irmãos, o salmista, a partir do versículo 8, ele começa a revelar-nos que agora não é mais uma situação de tempo, mas sim de espaço. E ele usa alguns contrastes para explicar essa verdade. Altura
profundidade, altura, profundidade, distância e esconderijo. Eu quero que nós pudéssemos olhar para o texto agora, observando esses contrastes. Versículo 8, nós podemos perceber ele falar primeiramente da altura. Ele diz: se subo aos céus, lá estás. Nós sabemos que nós só podemos subir ao céu se o Senhor nos levar. Então esse é um pensamento do salmista, na sua oração, no seu diálogo com Deus. É a sua convicção de fé. Ele está dizendo: se suba aos céus, às alturas, lá estás. Irmãos, o céu, a Bíblia nos revela que é a morada do Deus Todo-Poderoso. Amém? É a habitação de Deus. Mas a Bíblia também mostra que lá é o lugar dos seres espirituais, tais como os anjos, arcanjos e querubins, ou seja, todos os seus exércitos celestiais. Mas Deus está lá. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Isaías 66, o versículo 1. Novo Testamento, Mateus 24, 36, Jesus fala: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então os anjos estão no céu, o lugar onde Deus habita, onde os anjos habitam, os seres celestiais habitam. Então Davi está falando aqui realmente lá do céu. Se eu subir lá, lá tu estás. Mas ele dá a sequência agora, falando da profundidade. E ele diz: se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Eu não sei se você, quando era criança, brincou de esconde-esconde, mas acho que é uma das brincadeiras que poucas pessoas, talvez no mundo, não tenham brincado. É de esconde-esconde. Da gente brincar de entrar debaixo da cama e imaginar que ninguém vai nos achar. E os pais são os primeiros lugares que os pais vão procurar a gente, é dentro da cama ou dentro do guarda-roupa, quando a gente era criança. Mas Davi, ele está aqui colocando esse pensamento. Ele diz: se eu subo ao céu, lá tu estás, mas também se eu faço no mais profundo abismo a minha cama, lá tu estás também. E aí, meus irmãos, a palavra hebraica aqui para abismo, aqui é o termo Sheol, que quer dizer a sepultura ou inferno, que pode ser entendido como as profundezas da terra, aqui no que o salmista está falando. E Davi está dizendo que Deus está presente lá, nas profundezas da terra, que seja o inferno, com a sua ira em fogo, sobre aqueles que rejeitaram a sua graciosa salvação e o deixaram de adorá-lo. Não há lugar que Deus não possa estar presente. Nem na esfera da morte podemos escapar da presença de Deus. Apocalipse 14, 10. Essa é a prova de que Deus é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Davi estava afirmando aqui que os olhos de Deus penetram o céu e o inferno, de modo que mesmo escondendo-se no canto mais obscuro do mundo, ele seria descoberto por Deus, explica Calvino no seu comentário. Essa é uma realidade, irmãos, que Davi, que viveu muitos e muitos séculos antes de nós, já nos revelava nesse Salmo 139. Mas, além da altura, da profundidade, Davi continua falando da onipresença de Deus, e Davi vai dizer também que não há distância para Deus. Versículo 9: se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares. Versículo 10: ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares. A palavra hebraica aqui empregada, meus irmãos,
quer dizer que a luz vista nas trevas, aliás, a luz vista nas nuvens antes do nascer do sol, era como se ele estivesse aqui dizendo, as asas para voar com rapidez, né? Seria como essa luz, né? A luz vista nas nuvens antes do nascer do sol, era como se ele estivesse essas asas para voar com rapidez, pois rapidamente o romper da manhã se difunde no horizonte, do extremo do Oriente ao extremo do Ocidente. E engraçado como que a gente pesquisa sobre esses assuntos e os comentaristas chegam a essa conclusão igual, parecida, dessa ideia de que o salmista estava falando. E aí é preciso a gente conhecer um pouco de ciência, né? Eu fui pesquisar sobre isso. Os cientistas provaram que o deslocamento da luz se dá na velocidade de 299.792.458 metros por segundo. A luz vem do Sol à Terra, percorrendo uma distância aproximada de 153.681.695 quilômetros por segundo. Isto quer dizer, meus irmãos, que a luz chega do Sol à Terra em cerca de 8 minutos e 6 segundos. Mas o salmista diz que mesmo se voasse sobre as asas ou os raios da luz matinal, que se difunde com tamanha velocidade sobre o globo, de leste a oeste, né? Ele está ao alcance de Deus e nada escapa da sua observação, da sua visão. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Davi não tinha esses conhecimentos científicos que nós temos hoje, mas ele tinha um conhecimento de Deus, do Deus criador de todas as coisas, do Deus que habitava na sua vida. Davi afirmou que mesmo assim, Deus está presente e ativo em todos os momentos e lugares da terra. E é por isso que o versículo 10, ele vai dizer ainda, lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Irmão, nós vamos encontrar alguns versículos da Bíblia falando da destra de Deus. Essa palavra é uma palavra hebraica, Yamim, ou mesmo Jamim, pode ter essas duas pronúncias aí, que quer dizer direita ou a mão direita, lado direito, aqui no sentido que é a destra de Deus, então o lado direito de Deus, a mão direita de Deus, sentido de que onde Davi fosse, Deus estaria ao seu lado, para proteger e ajudá-lo. Se você vê o profeta Isaías, lá no capítulo 41, versículo 10, ele vai falar sobre a destra de Deus. Quando ele diz, não temas porque eu estou contigo, né? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E ele vai descrever lá, terminando falando sobre a destra de Deus, a mão direita, o lado direito de Deus. Então, Davi tinha essa convicção, essa certeza, de que o Senhor estaria com ele. Ele não tinha como fugir, ele não tinha como se esconder. Agora, ele parte da distância para o esconderijo. Veja o que diz o versículo 11 e 12. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Meus irmãos, o salmista, ele está afirmando aqui, que a luz e as trevas, para Deus, são a mesma coisa. Nós temos dificuldade. Se nós sair pela noite sem a luz, nós vamos tropeçar. Nós vamos cair na escuridão. Nós precisamos da luz para iluminar. Mas Deus não. Para Deus,
Dia e noite é a mesma coisa. Luz e trevas são a mesma coisa. Paulo diz que é na noite, nas trevas, que os homens se embriagam. 1 Tessalonicenses 5,7. João diz que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. É diferente do homem. E que a luz prevalece nas trevas. 1 João 1,5. A verdade é que nenhum de nós conseguimos se esconder do olhar da presença de Deus. Nenhum de nós conseguimos nos esconder. Davi viu que a onipresença de Deus está em todo lugar, seja à noite ou nas trevas. Não havia impedimento. Impedimento dele, de Deus, o ver, de ver a sua movimentação, as suas ações. Não tinha como. Ele está dizendo: Senhor, não tem como. Por mais que eu tente me esconder, por mais que eu vá no mais profundo da escuridão, não tem como. E aí, meus irmãos, veja o que nos revelou o profeta Daniel. Queria que você abrisse sua Bíblia. Quem sabe você nunca leu esse texto. Daniel, capítulo 2, versículo 20 a 22. Daniel, capítulo 2, 20 a 22. Olha o que diz esse texto. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Agora presta atenção aí, ó. Ele revela o quê? O profundo e o escondido. Conhece o que está onde? Nas trevas, ó, conferindo com o que Davi falou. E com ele mora o quê? A luz. Com ele mora a luz. Irmãos, Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou e separou a luz e as trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4. Davi está dizendo: não tem jeito, Senhor. Não tem como eu fugir da Tua presença. Não tem como eu me ausentar do Teu Espírito, Senhor. Não tem como eu me esconder em esconderijo algum. Porque para Ti não tem diferença. Tu estás em todos os lugares. Tu és onipresente, Senhor. Meus irmãos, eu quero partir para a conclusão dessa mensagem. Desse ponto, né? Dessa divisão, fazendo algumas aplicações para a nossa vida. E diante destes ensinamentos, meus irmãos e minhas irmãs, sobre a onipresença de Deus, nós não temos como nos esconder de Deus. Essa é a verdade que aprendemos aí. Mas eu queria dizer para você que o impulso de fugir da parte de Deus ou da sua presença é muito antigo. Não foi Davi que inventou isso. Davi estava passando isso no pensamento dele. Mas isso já vinha lá do começo, lá da queda. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando desobedeceram a Deus foi se esconder de Deus. Achar que podia se esconder de Deus. Leia lá, capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis. E você vai ver que essa é a atitude dos nossos pais. Adão e Eva desobedeceram a Deus e se esconderam, achando que Deus não os via. O pecado cega. O pecado nos cega. Essa é a verdade. Nos engana. E foi em seguida o que aconteceu com Caim. Caim matou Abel, o seu irmão, e depois que Deus lhe cobrou pelo seu ato e lhe amaldiçoou, ele mesmo disse ao Senhor: é tamanho o meu castigo,
que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Olha a convicção de Caim. Essa é a convicção do homem pecador. Eu vou viver agora me escondendo de ti, por sobre toda a terra. Serei fugitivo e errante na terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Irmãos, isso não mudou. O homem continua se escondendo de Deus. Deus é real, Deus existe. Deus é soberano, é onisciente, é onipresente. Não tem como você se esconder de Deus. Você vai ser achado por Deus. Deus vai pedir um acerto de conta da sua vida. Você estará um dia perante o Deus Todo-Poderoso, que te criou, que te formou, que te dá a vida. E só Jesus para te apresentar perante Deus e advogar a tua causa. Você precisa de Jesus. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um advogado. Mas, meus irmãos, a verdade é que por onde quer que andemos ou estejamos, o que quer que façamos ou exerçamos, podemos ter a certeza da presença do nosso Deus grandioso. Um Deus grandioso, um Deus misericordioso e um Deus fiel. O crente tem essa certeza. Essa é a certeza que Davi tinha. Não há lugar que Deus não possa agir. Não há lugar que possamos nos esconder desse Deus. Não importa onde estivermos, Deus nos verá. Eu e você preenchemos apenas algumas partes de espaço na terra. Mas com Deus é diferente. Deus preenche todos os espaços. É o que a Bíblia diz. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha o que o apóstolo Paulo afirmou, lá em Atos 17, 28. Ele diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele. Porque toda a terra está cheia da sua glória. Durante a peregrinação do povo de Deus no deserto, eles nunca estiveram a sós. Nunca. A presença de Deus ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los de dia e num pilar de fogo para guiá-los à noite. Era o mesmo Deus na nuvem diurna e na luz noturna. Era o mesmo Deus que estava presente. A realidade nossa hoje, ela é a mesma, e podemos dizer que sendo a mesma, podemos até dizer que ela também é outra. Porque muitas das coisas que eram figura no Antigo Testamento não são mais figura, agora são realidade. Amém? Porque Jesus já veio. Deus se encarnou. Ele veio e habitou entre nós. Lá eles tinham a presença de Deus no templo através da arca, através das simbologias, através do fogo, como acabamos de falar aqui, através da nuvem. Mas chegou o dia que Deus se encarnou. Aleluia. Ele veio e habitou entre nós, e João, o apóstolo, narra de forma maravilhosa, quando ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus viveu entre nós, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus fez uma das promessas mais lindas da Bíblia, e que muitas vezes nós esquecemos dela, porque os profetas já tinham declarado que o verbo que ia se encarnar, o Deus que viria, era Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E nós às vezes esquecemos disso. E aí quando Jesus está, depois da ressurreição, no seu diálogo final com os seus discípulos,
Jesus diz: eis que estarei convosco, discurso de despedida, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele cumpriu. No dia de Pentecostes ele mandou o seu Espírito, amém? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que parte do Pai, que parte do Filho, que é igual a Deus, é Deus habitando, é Deus reinando em nós. O Espírito Santo, ele habita na vida de todos os regenerados, não temos como nos esconder dele. Deus é inescapável, estamos num beco sem saída, ele nos cerca por todos os lados, é impossível fugir da sua presença. Essas frases que eu acabei de citar aqui é do reverendo Hernando Dias. Meus irmãos, Deus não dorme, Deus não precisa descansar, não dorme nem dormita o guarda de Israel. Salmo 121. Seus olhos estão sobre todos, seus olhos estão atentos. Toda a criação depende do Criador, depende de Deus. Ele vela por todos nós, em toda parte, em todos os momentos. Eu quero dizer para você, para mim, que só nos resta nos prostrarmos diante desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus onisciente, desse Deus onipresente, reconhecendo esses atributos, reconhecendo que isso faz parte da sua soberania, do seu governo sobre nós, e após nos prostrar, se humilhar, adorá-lo em espírito e em verdade, como acabamos de cantar aqui. Que Deus nos abençoe.